Muitas pessoas acreditam que estar cheio do Espírito Santo é apenas uma experiência passageira, um momento de emoção ou fervor. Mas a verdade que poucos percebem é que essa plenitude se revela em hábitos diários, em atitudes silenciosas que transformam a vida de dentro para fora. A fé sem ação permanece adormecida e é no cotidiano, nas decisões simples, que Deus mostra sua presença e poder. Existe um segredo na Bíblia que poucos notam. Pequenas escolhas guiadas pelo Espírito têm efeito eterno, moldando o caráter, protegendo famílias e abrindo portas que o mundo não vê. Se você aplicar esses princípios hoje, começará a perceber mudanças profundas em suas relações, suas decisões e seu coração. Milhares já experimentaram essa transformação ao permitir que o Espírito conduza cada passo, cada palavra e cada pensamento. Poucas pessoas conhecem a extensão dessa verdade espiritual, mas quem a descobre encontra vida plena e propósito real. Este vídeo revelará 12 hábitos que não apenas evidenciam a plenitude do Espírito, mas também capacitam você a viver como Jesus viveu, guiado pelo poder divino. Estar cheio do Espírito Santo não é apenas uma experiência emocional ou um instante de fervor. É um estado de intimidade contínua com Deus, onde cada pensamento e ação são permeados por sua presença. É como se uma lâmpada acesa dentro do coração iluminasse até os cantos mais escuros da alma, revelando o que precisa ser transformado. Aqueles que experimentam esta plenitude encontram força para permanecer firmes em meio às tempestades da vida, percebendo que sua fragilidade é abraçada pelo poder divino. Não se trata de poder pessoal, mas de permitir que o Espírito mova-se através de cada gesto. Como João observou em suas visões, o Espírito é como vento que ninguém controla, mas que guia com precisão divina. A plenitude do Espírito se manifesta de forma concreta quando a vida do crente reflete paz e discernimento, mesmo em meio ao caos. Imagine alguém que enfrenta conflitos familiares ou pressões no trabalho e, em vez de reagir impulsivamente, respira profundamente e deixa que a sabedoria de Deus fale. Essa é a assinatura da presença do Espírito, calma que não depende de circunstâncias, clareza que não se perde no barulho do mundo. No cotidiano, é percebida em pequenas escolhas, uma palavra de encorajamento, uma decisão justa, um ato de bondade inesperado. A Escritura diz em Efésios 5:18 que devemos ser cheios do Espírito, não apenas por momentos, mas como um modo de vida constante. A experiência de estar cheio do Espírito Santo transforma a percepção do próprio pecado e da graça de Deus. Quem a possui sente a urgência de alinhar-se à santidade, não por medo, mas por amor. É como uma vela que, acesa, não apenas ilumina a sala, mas mostra cada sombra que precisa ser purificada. A consciência dessa presença divina incentiva arrependimento genuíno, mudanças visíveis no comportamento e uma busca sincera pela comunhão com o Criador. Não é sobre perfeição instantânea, mas sobre progresso contínuo guiado pelo Espírito. Além disso, a plenitude espiritual desperta dons e habilidades para servir aos outros. Quando o Espírito enche alguém, surge a capacidade de ouvir com empatia, confortar com palavras inspiradas, orientar com clareza sobrenatural. É como se o coração se tornasse um canal aberto para a ação de Deus, e pequenos gestos diários ganhassem significado eterno. Em situações práticas, isso pode se traduzir em consolar alguém em luto, dar direção a um amigo perdido ou simplesmente ser presença de paz no ambiente de trabalho. O Espírito Santo age silenciosamente, mas de forma poderosa. Estar cheio do Espírito também significa uma consciência aumentada da batalha espiritual ao redor. O crente percebe as sutis tentações, as mentiras que buscam corromper o coração e encontra discernimento para resistir. Não é sobre medo, mas sobre vigilância amorosa. Reconhecer a sombra antes que ela se aproxime.
É a sabedoria para identificar a presença de Satanás e a graça para permanecer firme, confiando que o poder de Deus é suficiente. Como em 1 Coríntios 2, 14 e 15, o Espírito revela aquilo que a mente natural não consegue compreender. Outra marca da plenitude do Espírito Santo é a alegria que persiste mesmo em meio à adversidade. Não é uma euforia passageira, mas uma satisfação profunda que nasce da certeza de que Deus governa cada detalhe da vida. Imagine alguém atravessando perdas, doenças ou traições, e ainda assim capaz de cantar, sorrir ou encorajar outro coração aflito. Essa alegria não depende de circunstâncias externas, é fruto de uma intimidade real com o Criador. É, ao mesmo tempo, escudo e testemunho para o mundo. Estar cheio do Espírito também desperta criatividade e visão para o propósito divino. Quem é guiado pelo Espírito começa a enxergar além do óbvio, percebendo sinais, oportunidades e mensagens escondidas no cotidiano. Como um pintor inspirado, a vida se torna uma tela onde Deus escreve suas promessas e orientações. Essa percepção afeta decisões importantes, desde relacionamentos até escolhas profissionais, tornando cada ação alinhada à vontade divina. É viver com olhos espirituais, percebendo que nada é casual. Finalmente, a plenitude do Espírito gera um desejo intenso de compartilhar o amor de Deus. Não é uma imposição, mas um impulso natural de quem foi tocado profundamente. O crente cheio do Espírito se torna instrumento de transformação, ainda que pequeno, para trazer esperança e consolo a outros. Cada gesto, cada palavra, cada oração carrega o potencial de tocar almas, mesmo de forma silenciosa. E é justamente essa abertura à ação divina que conduz à inspiração de seguir o exemplo de Jesus, que caminhou guiado pelo Espírito em cada passo de sua missão. Jesus é o exemplo supremo de uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo, uma vida onde cada decisão, cada gesto, cada palavra emanava da comunhão com o Pai. Ele não agia por impulso humano, mas por discernimento divino, mostrando que a verdadeira autoridade vem da obediência e da sensibilidade ao Espírito. Ao se retirar para orar, ao caminhar entre multidões ou ao confrontar líderes religiosos, ele demonstrava que o Espírito orienta mesmo nos momentos mais complexos. É um modelo vivo de como permitir que Deus conduza, sem pressa, mas com precisão. Cada passo de Jesus revela a importância de ouvir antes de agir. Durante seu ministério, Jesus mostrou que estar guiado pelo Espírito implica em agir com coragem diante da oposição. No deserto, ele resistiu às tentações com palavras que refletiam profundo conhecimento das Escrituras, não por força própria, mas pela presença constante do Espírito. Em situações de injustiça ou perigo, ele mantinha serenidade e foco, guiando seus discípulos a confiar na direção divina. Para nós, isso significa que mesmo quando a vida parece nos pressionar, a intimidade com Deus permite respostas firmes e sábias. Aquele que segue esse modelo aprende a discernir entre impulso e direção. Jesus também evidenciava uma sintonia perfeita entre ação e compaixão. Cada milagre, cada cura, cada ensino brotava do Espírito que o impulsionava a atender às necessidades reais do próximo. Não se tratava de exibir poder, mas de manifestar o amor de Deus em forma tangível. Assim, aprender com ele nos ensina que a plenitude do Espírito se reflete não apenas na vida interior, mas na capacidade de agir com empatia e justiça. Nossos atos cotidianos podem ser canais do Espírito quando cultivamos essa sensibilidade. Outro aspecto da vida guiada pelo Espírito é a disciplina espiritual constante. Jesus retirava-se para orações longas, meditava e jejuava, mostrando que a intimidade com o Pai exige momentos de silêncio e entrega.
Na prática, isso nos desafia a buscar pausas na rotina, a criar espaços de diálogo interno com Deus, onde decisões são filtradas e fortalecidas pelo Espírito. Não é sobre formalidade, mas sobre consistência, permitindo que cada pensamento e cada escolha sejam purificados e direcionados pelo poder divino. Um discípulo atento percebe essas oportunidades. O Espírito em Jesus também se manifestava na sabedoria diante das pessoas. Ele respondia perguntas capciosas, desarmava acusações e conduzia diálogos com uma clareza que desconcertava os opositores. Esse discernimento não era natural, mas fruto da plenitude do Espírito, que o conectava à mente e ao coração do Pai. Para nós, significa que, ao nos submetermos ao Espírito, adquirimos visão para lidar com conflitos, orientar outros e ensinar verdades espirituais com graça e autoridade. A sabedoria divina não se improvisa, ela se recebe e se pratica. Jesus nunca buscou glória própria, mas sempre apontou para o Pai, demonstrando que a verdadeira liderança guiada pelo Espírito é servidora. Cada gesto mostrava humildade, cada palavra reverência e cada ação submissão à vontade divina. No dia a dia, isso nos ensina que a plenitude do Espírito não se evidencia em destaque pessoal, mas na capacidade de agir com humildade e deixar que Deus seja honrado. O Espírito nos direciona a viver para o outro, refletindo a glória do Pai em cada interação. A vida de Jesus também nos ensina sobre resiliência guiada pelo Espírito. Ele enfrentou críticas, traições e o sofrimento da cruz sem jamais perder a paz interior. Essa força não era humana, mas sobrenatural, fruto da presença constante do Espírito que sustentava sua fé e esperança. Para nós, isso significa que a entrega ao Espírito nos fortalece nos momentos de provação, oferecendo coragem para seguir, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É a certeza de que a condução divina nunca falha. Finalmente, o exemplo de Jesus abre caminho para que cada crente descubra sua própria sintonia com o Espírito. Seguir seus passos é permitir que Deus fale em nossas decisões, inspire nossas atitudes e transforme nossa visão do mundo. Cada dia se torna oportunidade de praticar a plenitude do Espírito, tornando-nos reflexos vivos de amor, justiça e sabedoria. E é essa caminhada que naturalmente conduz à formação de hábitos espirituais consistentes, demonstrando que a vida guiada pelo Espírito não é um evento isolado, mas um estilo de vida que ecoa a seguir. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A plenitude do Espírito Santo se reflete nos hábitos diários de quem busca a intimidade com Deus. Não são rituais vazios, mas práticas consistentes que moldam o caráter e fortalecem a alma. Levantar-se cedo para orar, dedicar momentos à meditação da palavra e buscar silêncio interior são hábitos que mostram a prioridade do Espírito sobre a rotina. Cada gesto torna-se um ato de conexão, como um rio que flui constantemente e não permite que as pedras da vida bloqueiem sua força. São sinais visíveis de que o Espírito habita e transforma. Outro hábito que evidencia a presença do Espírito é a oração contínua, não apenas em momentos de necessidade, mas como um diálogo constante. Aquele que é cheio do Espírito aprende a levar ao Pai cada pensamento, cada dificuldade e cada alegria. Assim, até tarefas simples do cotidiano se tornam oportunidades de comunhão e discernimento divino. Como Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar é mais que recomendação,
É um estilo de vida que mantém a alma sintonizada com Deus. O Espírito guia cada palavra, cada suspiro. A leitura e meditação da Bíblia diariamente é outro hábito que reflete plenitude espiritual. Mas que estudo intelectual é absorver a palavra como alimento para a alma, permitindo que ela transforme decisões, relações e pensamentos. Ao encontrar instrução ou consolo nas Escrituras, o crente manifesta a influência do Espírito em sua vida prática. É como uma lâmpada que ilumina o caminho em meio à escuridão das dúvidas e tentações. Esse hábito cria consistência espiritual, tornando visível a presença de Deus em cada escolha. Servir aos outros com generosidade também evidencia a plenitude do Espírito. Pequenos atos de bondade, ouvir alguém em dificuldade ou apoiar o necessitado sem esperar reconhecimento são expressões concretas da ação divina. Esses hábitos não se limitam a momentos extraordinários, estão nos detalhes do dia a dia. É o Espírito que transforma compaixão em prática, amor em ação, tornando cada interação uma oportunidade de refletir Cristo. Servir assim torna-se tanto disciplina quanto testemunho. O hábito de perdoar rapidamente é outro indicador de plenitude espiritual. Quem é guiado pelo Espírito não guarda rancor, nem permite que ofensas controlem seu coração. Aprender a soltar mágoas é reconhecer que Deus habita na alma e que o perdão protege o espírito de correntes invisíveis. Em Efésios 4:32, Paulo nos lembra de sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Esse hábito cria paz interna e evidencia maturidade espiritual. A gratidão constante, mesmo em meio às provações, revela também a ação do Espírito. Não se trata de uma postura superficial, mas de reconhecer a presença de Deus em cada detalhe, na saúde, na família, nos desafios e nos aprendizados. Um coração grato permanece firme, mesmo quando o mundo ao redor parece instável. É hábito que transforma a perspectiva, revelando confiança e serenidade que só o Espírito Santo pode gerar. Pequenas expressões de gratidão falam mais alto que palavras vazias. Manter vigilância espiritual é outro hábito que indica plenitude do Espírito. Estar atento às tentações, discernir influências negativas e proteger o coração são práticas diárias. É como um guardião que vigia constantemente, prevenindo que sombras entrem e obscureçam a alma. Este hábito se manifesta também em decisões conscientes, evitando atalhos e escolhas precipitadas. A vida se torna uma constante vigilância, guiada pela luz do Espírito, preparando o terreno para a prática do amor, perdão e compaixão que veremos a seguir. Finalmente, a vida guiada pelo Espírito manifesta-se em hábitos de disciplina interior, silêncio, jejum, reflexão e entrega total. Cada prática fortalece a resistência ao pecado, aumenta a sensibilidade à voz de Deus e molda caráter conforme o coração de Cristo. Com o tempo, essas ações se tornam naturais e a plenitude do Espírito se revela de forma tangível no cotidiano. E é justamente essa consistência que prepara o crente para viver plenamente o amor, perdão e compaixão, que se tornam o próximo passo na jornada espiritual. O amor é a essência que revela a presença de Deus na vida do crente. Não é apenas sentimento, mas ação diária que transforma relações, suaviza corações e aproxima das pessoas de Cristo. Amar como Jesus amou significa colocar o outro acima de interesses próprios, mesmo quando isso exige sacrifício. Em situações reais, pode ser cuidar de alguém doente, oferecer palavras de conforto ou permanecer ao lado de quem falhou. É um amor que constrói pontes e dissolve barreiras, mostrando que o Espírito Santo habita onde há compaixão genuína. O perdão é uma expressão direta do poder do Espírito na alma.
Quem perdoa, liberta-se do peso da amargura e cria espaço para que a paz divina floresça. Perdoar não é esquecer, mas escolher não permitir que o erro do outro corrompa o próprio coração. Como Jesus disse em Lucas 6:37, perdoai e sereis perdoados. Essa prática diária protege a alma e reflete a santidade de Deus. Na vida cotidiana, o perdão se manifesta em decisões pequenas e grandes, como aliviar ressentimentos ou reconciliar-se após conflitos familiares. A compaixão é a ação prática do amor e do perdão. É sentir o sofrimento do próximo e agir para aliviar, seja através de escuta, presença ou auxílio concreto. O Espírito Santo desperta essa sensibilidade, tornando-nos atentos aos sinais que os outros não veem. Em momentos de crise, como doença, perda ou rejeição, a compaixão nos conecta ao coração de Deus e permite que sejamos instrumentos de consolo. Ela se mostra em pequenos detalhes: um abraço, uma palavra de encorajamento ou um gesto discreto que transmite cuidado. Esses três pilares, amor, perdão e compaixão, funcionam como sinais visíveis de uma vida cheia do Espírito. São hábitos espirituais que transformam conflitos em oportunidades de graça e entendem que cada pessoa carrega dores invisíveis. Na prática, demonstrar essas virtudes exige coragem e humildade, pois muitas vezes amar ou perdoar desafia o orgulho humano. No cotidiano, isso pode significar reconciliar-se com um amigo traidor ou oferecer ajuda a quem não espera. É viver como canal de Deus, permitindo que sua presença se manifeste através das atitudes. O amor verdadeiro guia decisões éticas e justas, mesmo quando ninguém observa. Ele molda o comportamento em família, no trabalho e na comunidade, tornando cada ação um reflexo da plenitude do Espírito. Perdoar fortalece relacionamentos e cria ciclos de reconciliação, em vez de perpetuar dor e ressentimento. A compaixão transforma o ordinário em extraordinário, tornando-nos agentes de transformação silenciosa. Esses hábitos, quando cultivados, geram uma vida que ecoa a misericórdia e o cuidado de Deus, tornando-se testemunho vivo de sua presença. A prática do amor e do perdão exige disciplina espiritual. É preciso aprender a ouvir o Espírito antes de reagir, permitir que ele guie respostas e suavize impulsos naturais de vingança ou egoísmo. Isso se manifesta no dia a dia quando confrontamos injustiças ou somos provocados. O Espírito orienta a resposta correta que promove paz e reconciliação. Atos simples, como controlar a língua, acalmar o coração ou oferecer perdão imediato, são formas concretas de praticar essas virtudes. A compaixão, quando genuína, desperta também a empatia espiritual. É compreender a dor do outro e sentir-se movido a interceder em oração, aconselhar com sabedoria ou servir silenciosamente. É reconhecer que cada alma carrega cicatrizes e que, ao agir com amor, abrimos caminho para a intervenção de Deus. Na vida cotidiana, isso se manifesta na paciência com familiares difíceis, no apoio a colegas em crise ou no cuidado com os marginalizados. É um hábito que conecta o coração humano ao divino. Finalmente, amor, perdão e compaixão preparam o terreno para viver com verdade, humildade e paciência, atributos que refletem a natureza de Cristo em nossa conduta. Eles formam uma tríade de virtudes espirituais que evidencia não apenas a presença do Espírito, mas também sua transformação interna. Aqueles que as cultivam tornam-se sinais vivos da graça divina, prontos para influenciar positivamente quem está ao redor. E é exatamente essa maturidade espiritual que conduz à prática do próximo tópico: viver com verdade, humildade e paciência. Viver com verdade é mais do que falar honestamente. É alinhar pensamentos, palavras e ações à vontade de Deus. Quem caminha nessa luz reflete transparência espiritual, permitindo que o Espírito revele seu coração
sem máscaras. No cotidiano, isso se manifesta em admitir falhas, honrar compromissos e ser íntegro mesmo quando ninguém observa. A verdade cria confiança, fortalece relações e serve como testemunho silencioso da obra de Deus na vida. Cada escolha sincera se torna uma declaração de fidelidade à voz do Espírito. A humildade é o reconhecimento de que todo dom, talento e oportunidade provém de Deus. Um coração humilde entende que, sem o Espírito, nenhuma ação tem verdadeiro poder ou propósito eterno. Na prática diária, a humildade se mostra ao aceitar conselhos, ouvir sem julgar, perdoar mesmo quando não é fácil e servir sem esperar recompensa. É a postura de quem se ajoelha diante do trono e percebe que a própria grandeza está na dependência de Deus. Jesus mesmo nos deu o exemplo, lavando os pés dos discípulos em ato de serviço e amor. A paciência é a virtude que mantém o coração firme diante das provações. Quem é guiado pelo Espírito aprende a esperar, resistir à irritação e suportar contratempos sem perder a fé. No dia a dia, isso se traduz em tolerar atrasos, suportar provocações familiares, esperar respostas de Deus sem impaciência. A paciência demonstra maturidade espiritual e confiança na soberania divina. Como Tiago 1:4 nos lembra, a perseverança completa produz caráter, fortalecendo a alma para enfrentar qualquer desafio com serenidade. Viver com verdade, humildade e paciência é também um exercício constante de autoconhecimento. É reconhecer onde o orgulho se insinua, onde a impaciência ameaça e onde a falsidade pode surgir. Esses hábitos espirituais exigem vigilância, oração e rendição diária. Em situações práticas, é escolher a calma ao lidar com conflitos, admitir quando está errado e esperar pelo tempo certo de Deus. É uma vida onde o Espírito Santo molda cada reação, cada decisão, cada palavra. Esses 3 atributos revelam a essência da santidade em ação. A verdade afasta enganos e ilusões, a humildade remove barreiras de orgulho e a paciência sustenta a alma em meio a dificuldades. Juntos, eles formam uma base sólida para um relacionamento profundo com Deus e com os outros. No cotidiano, são percebidos quando alguém responde com calma a acusações injustas, age sem ostentar seus dons e aguarda o momento certo para decisões importantes. É uma vida em sintonia com a plenitude do Espírito. Além disso, viver assim promove impacto silencioso nos que nos cercam. Pessoas que praticam verdade, humildade e paciência se tornam faróis em meio à escuridão do orgulho, da impaciência e da mentira. Amigos, familiares e colegas sentem a diferença e são inspirados a buscar o mesmo equilíbrio espiritual. Pequenos atos, como ouvir atentamente antes de falar ou aceitar críticas com serenidade, tornam-se poderosos testemunhos de fé prática. É a ação do Espírito manifestando-se na vida de maneira concreta. Esses hábitos também fortalecem a capacidade de discernir a vontade de Deus. Quem é paciente, humilde e verdadeiro, percebe mais claramente os sinais, inspirações e instruções do Espírito. Isso evita decisões precipitadas ou impulsivas, permitindo escolhas alinhadas à direção divina. A prática contínua dessas virtudes cria estabilidade emocional e espiritual, tornando o coração mais sensível à voz de Deus. E é essa disposição que prepara a alma para o próximo passo, empoderar outros, seguindo o legado de Jesus. Finalmente, viver com verdade, humildade e paciência não é um ideal distante, mas uma prática diária que transforma a vida e influencia outros ao redor. Esses hábitos refletem o caráter de Cristo e permitem que o Espírito Santo se manifeste plenamente. Cada gesto, palavra ou decisão guiada por essas virtudes torna-se um testemunho silencioso da obra de Deus. E é justamente essa consistência espiritual que abre caminho para a última dimensão do ministério cristão: empoderar outros como legado do ministério de Jesus.
Empoderar outros é a culminação natural de uma vida cheia do Espírito. Assim como Jesus treinou, orientou e inspirou seus discípulos, o crente pleno em espírito tem o chamado de levantar outros para que descubram seu potencial divino. Não se trata de imposição, mas de conduzir pelo exemplo e pelo ensino fundamentado na palavra. Cada ação, cada palavra de encorajamento e cada oração se tornam sementes que o Espírito cultiva no coração do outro. É uma responsabilidade sagrada, um reflexo direto do ministério de Cristo. Jesus empoderava seus discípulos através do ensino e da experiência prática. Ele não apenas falava sobre fé, amor ou serviço. Ele os incluía, permitindo que aplicassem o que aprendiam em situações reais. O mesmo princípio se aplica hoje. Compartilhar conhecimento, guiar pelo exemplo e criar oportunidades para que outros sejam instrumentos de Deus é fundamental. Isso pode se manifestar em pequenos gestos, como orientar alguém em dificuldade ou conduzir grupos de oração, fortalecendo a fé e o caráter alheio. O empoderamento também envolve discernimento espiritual. Reconhecer dons, aptidões e oportunidades para servir é enxergar a obra de Deus no outro. O Espírito Santo age como guia silencioso, mostrando quando encorajar, quando corrigir e quando permanecer em oração pelo crescimento do próximo. Como Paulo orientou Timóteo, é essencial identificar líderes espirituais emergentes e apoiá-los, garantindo que a chama da fé continue viva e ativa em cada geração. É uma construção que se estende além da própria vida. Inspirar confiança é outro componente vital do empoderamento. Aqueles que recebem orientação e apoio fortalecem-se não apenas por habilidade, mas por perceberem que são reconhecidos e valorizados por Deus através de seus servos. Pequenos gestos, palavras de afirmação e a disposição de ouvir tornam-se catalisadores de crescimento espiritual. Em contextos familiares ou comunitários, isso cria ciclos de encorajamento que perpetuam fé, amor e serviço, refletindo a prática contínua do ministério de Jesus. Empoderar não significa controlar ou dirigir rigidamente. É liberar e confiar que o Espírito agirá na vida do outro. É ensinar que o sucesso espiritual não depende da força humana, mas da entrega e da ação do Espírito Santo. Na prática, isso significa criar ambientes seguros para que outros experimentem fé ativa, tomem decisões e assumam responsabilidades espirituais. Cada gesto de encorajamento é, em essência, uma extensão da graça e da autoridade de Deus que flui através de quem está cheio do Espírito. O legado do empoderamento é duradouro. Assim como os discípulos de Jesus continuaram seu ministério por séculos, cada vida que recebe ensino, incentivo e oração se torna um canal de transformação para outros. Essa perpetuação do Espírito em ação garante que amor, sabedoria e justiça divina não permaneçam isolados, mas se espalhem através de gerações. Pequenas iniciativas apoiadas pelo Espírito podem desencadear impactos que ninguém consegue mensurar, ecoando eternamente na vida de muitos. Empoderar outros também exige paciência, humildade e amor, pois nem todos respondem da mesma forma ou no mesmo tempo. O papel de quem guia é plantar, nutrir e permanecer presente, confiando que o Espírito fará crescer o que foi semeado. Em situações práticas, isso pode significar acompanhar o progresso de alguém, ensinar repetidamente e estar disposto a servir sem reconhecimento. A força do empoderamento está no serviço constante e silencioso, refletindo o coração de Jesus em cada interação. Finalmente, empoderar outros é a expressão mais tangível do ministério de Jesus hoje. Cada pessoa que é levantada para servir, amar e liderar espiritualmente torna-se testemunha viva do poder do Espírito. E é nesse ciclo contínuo de ensino, exemplo e inspiração que a plenitude do Espírito se manifesta plenamente.
abrindo o caminho para que outros possam também experimentar a transformação divina e, por fim, descobrir hábitos que os conectam profundamente ao Espírito em suas próprias vidas. Agora que você descobriu os 12 hábitos que evidenciam a plenitude do Espírito Santo, a pergunta que fica é: como você vai aplicá-los na sua vida hoje? Cada gesto, cada decisão e cada atitude guiada pelo Espírito tem poder de transformar não apenas você, mas todos ao seu redor. Está pronto para viver com verdade, humildade e paciência, espalhar amor, perdão e compaixão e empoderar outros, como Jesus ensinou? Pense, quantas oportunidades você já deixou passar por não agir em sintonia com o Espírito? O chamado é agora. Deus oferece sua graça para que cada hábito se torne prática diária e cada dia se torne oportunidade de testemunhar sua presença. Permita que o Espírito Santo conduza seus passos, inspire suas palavras e fortaleça seu coração. Comece hoje, não espere mais e veja a diferença que a plenitude do Espírito pode trazer.